Erupções, incêndios, furacões. Em 2018, a fúria da natureza provocou mortes e forçou deslocamentos de milhões de pessoas. Na Califórnia, o incêndio mais mortal da história do estado americano deixou mais de 80 mortos e um gigantesco cenário de devastação. No Havaí, o vulcão Kilauea provocou destruição. Milhares de pessoas tiveram de deixar suas casas. A lava que saía do solo causou incêndios e moradores sentiram tremores de terra. Nos Estados Unidos, o furacão Florence atingiu a costa leste do país com ventos de 155 km por hora e provocou enchentes. Ao menos 23 pessoas morreram. Quase 2 milhões de pessoas receberam ordem para sair de casa. Já o furacão Michael varreu a região costeira do Golfo do México e deixou pelo menos 30 mortos. Navios foram arrastados, casas destruídas e cerca de 1.400 pessoas perderam a vida no terremoto seguido por tsunami na ilha indonésia de Celebes. As autoridades calculam que 66 mil casas foram arruinadas pelo terremoto de 7,5 graus. Outra ilha da Indonésia, Lombok, também sofreu com um terremoto que deixou 131 mortos e 156 mil desabrigados. Tragédia também nos ares. Em maio, um avião caiu logo após a decolagem em Havana, deixando 110 mortos. Na Argélia, a queda de uma aeronave militar provocou a morte de 257 pessoas. Houve dezenas de vítimas também no acidente do avião da companhia bengalesa US Bangla Airlines. Na Indonésia, 189 pessoas perderam a vida na queda do avião da Lion Air. Nos Estados Unidos, um ataque antissemita foi considerado o mais mortal das últimas décadas. Um homem identificado como Robert Powers atirou e matou 11 pessoas na sinagoga Árvore da Vida em Pittsburgh. O atirador pode ser condenado à morte. Na Casa Branca, polêmicas e escândalos. Uma atriz pornô revelou detalhes do caso que teria tido com Donald Trump em 2006 e afirmou ter recebido $130 mil para não falar do assunto. A onda de substituições nos principais escalões se intensificou. Rex Tillerson, por exemplo, foi demitido da Secretaria de Estado e Jeff Sessions deixou a pasta da Justiça. Um livro do jornalista investigativo Bob Woodward sobre os bastidores da Casa Branca descreveu o presidente americano como inculto, raivoso e paranoico. Em outro livro, o ex-diretor do FBI, James Comey, afirmou que Trump é um mentiroso que submete seu entorno a um código de lealdade que lembra um chefe da máfia. Um artigo publicado sem assinatura no New York Times fez revelações inquietantes informando que membros de alto escalão da administração de Trump estão tão alarmados com o vacilante e imoral comportamento do presidente que estão trabalhando para acabar com ele. Apesar de tudo isso, Trump conseguiu conservar a maioria no Senado nas eleições de meio mandato, mas perdeu a maioria na Câmara para o Partido Democrata. O ano de 2018 também foi marcado por ataques contra a liberdade de expressão e de imprensa. O assassinato de um jornalista na Turquia desencadeou uma onda de indignação pelo mundo. Crítico do regime saudita, o jornalista Jamal Khashoggi foi morto no consulado da Arábia Saudita em Istambul. O procurador-geral saudita eximiu o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman de qualquer envolvimento no caso. A Turquia alega que as explicações sauditas são insuficientes e insiste no caráter premeditado do assassinato. Nos Estados Unidos, a tentativa de calar um repórter. O jornalista da CNN, Jim Acosta, teve a credencial de acesso à Casa Branca suspensa depois de uma discussão acalorada com o presidente Trump. Um juiz decidiu que a credencial do jornalista foi indevidamente revogada e Acosta pôde regressar à Casa Branca. No Iêmen, a guerra transformou o país num inferno na terra para crianças ameaçadas pela fome. A conclusão é do Fundo das Nações Unidas para a Infância. A instituição afirmou que 1,8 milhão de crianças menores de 5 anos estão em situação de desnutrição severa. Na França, milhares de manifestantes integrantes do movimento conhecido como Coletes Amarelos protestaram contra a alta dos combustíveis e a perda do poder aquisitivo. Em uma das manifestações no centro de Paris, houve vandalismo na famosa Avenida Champs-Élysées. Já o Canadá se tornou o segundo país do mundo, depois do Uruguai, a legalizar a maconha recreativa.
O objetivo é conter o mercado clandestino da droga, assim como reduzir o uso entre os jovens. Em 2018, o mundo perdeu personalidades no mundo das artes, da ciência, da diplomacia e da política. George Bush, o 41º presidente dos Estados Unidos, morreu aos 94 anos. Na Itália, a morte do mestre do cinema Bernardo Bertolucci aos 77 anos deixou o mundo da sétima arte de luto. Os fãs se despediram também da lenda da Marvel, Stan Lee, que revolucionou a cultura pop como co-criador de super-heróis icônicos como Homem-Aranha e Incrível Hulk. Na diplomacia, o ex-secretário-geral da ONU e Prêmio Nobel da Paz, Kofi Annan, morreu aos 80 anos. O ganês foi o primeiro negro a assumir o cargo na organização. Na ciência, o adeus ao gênio Stephen Hawking. O físico, autor do best-seller Uma Breve História do Tempo, dedicou a vida a desvendar os mistérios do universo. Hawking descreveu as propriedades dos buracos negros e participou no desenvolvimento de estudos sobre como surgiu o universo. Fonte de inspiração para uma legião de fãs, deixou um grande legado às futuras gerações.